Muito obrigada. Colaborar com os colegas. Muito obrigada. Então, a Sara já está gravando? Eu peço, já vamos começar a sessão, tá bem? Em razão da ausência justificada do eminente desembargador Laudivon Nogueira, presidente desta Câmara, pela ordem de antiguidade, eu presidirei os trabalhos da sessão, compartilhando com o desembargador Luiz Camolês, que presidirá o processo no qual me encontro impedido. Saúdo os nobres colegas, desembargador Camolês, membro nato, desembargadora... Deu um palito aqui. Desculpe, desembargadora Denise, agora pela ordem de antiguidade, desembargador Samuel Evangelista, desembargador Pedro Ramos, desembargadora Denise, todos os membros da Câmara Criminal, que acolheram o nosso convite para integrar o julgamento deste processo. E saúdo os nobres advogados presentes e servidores na pessoa da doutora Nassara. Sintam-se nominados, todos os advogados, por favor. Assim, o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor, não estava visualizando, Vossa Excelência, Procurador de Justiça, doutor Carlos Maia. Pois bem, declaro abertos os trabalhos desta sessão, da 4ª sessão ordinária da primeira Câmara Civil. Coloco em discussão a ata da sessão anterior, que se reporta aos processos julgados, agora com gravação. A falta de consideração a respeito, eu a declaro aprovada e passamos à pauta de julgamento. Sobre a dinâmica que farei no julgamento, eu falarei quando retomar os trabalhos, e de logo eu anuncio, peço à desembargadora Denise, eu peço sua compreensão, porque é um processo em que funciona o desembargador Samuel Evangelista. Em primeiro lugar, nós iremos dispensá-lo, para que ele possa julgar este processo. É o número 11, no qual figuro como impedida. E passo de logo a presidência dos trabalhos ao eminente desembargador Luiz Camolês, para presidir o julgamento do processo. Bom dia, eminente desembargadora Eva, eminente desembargador Denise, eminente desembargador Samuel, eminente desembargador Pedro Ramos, ilustre procurador, senhores advogados, senhora funcionária, é um prazer aqui. Agradeço a desembargadora Eva, em razão do impedimento, estar presidindo especificamente nesse processo. É a apelação 071-0068-68, da comarca de Rio Branco, desembargador Luiz Camolês é o relator, apelante Carlos Alberto Alves de Souza, advogados Erivaldo José Costa de Castro e outros, outro apelante Caio Alves de Souza, advogados os mesmos, apelante Carlos Augusto Alves de Souza, advogado Erivaldo José Costa de Castro, apelante Cláudio Roberto Alves de Souza, advogado mesmo, apelante Cláudio Sérgio Alves de Souza, advogado mesmo, apelante Maria de Lourdes Alves de Souza, advogado mesmo, apelante Maria de Fátima Souza Cavalcante, advogado mesmo, e apelado Marcelo Jorge Torres, advogados Éric Silva de Oliveira e outros, e apelada Simone Rodrigues da Silva, advogado Éric Silva de Oliveira e outros. Assunto Direito Civil. E eu solicito ao advogado que vai fazer a sustentação oral, considerando que ele conhece o processo, estou a dispensar o relatório. Perfeito, doutor? Perfeitamente, desembargador. Desembargador presidente, eu não participo, não é? Não, desse não, desembargadora. Okay. Se quiser permanecer na sala, nós agradecemos sua atenção. Eu vou só tirar o vídeo, tá? Muito obrigada. Pois não, sem problema. Doutor, o senhor tem a fala pelo lápis temporal regimental. Seja bem-vindo à primeira Câmara Civil. Obrigado, desembargador. Obrigado, demais membros da Câmara, ilustre procurador de Justiça. Bom dia a todos. Desembargador, do que me percebe desses autos, eu sei que o caminho para apelante é um pouco estreito, mas existem questões de fato que foram provadas que podem levar à reforma da sentença. E neste caminhar, qual é o primeiro aspecto? A sentença está fundamentada no seguinte aspecto, que os apelantes esperavam receber o valor da compra
no momento da assinatura do contrato de promessa de compra e venda. E o juízo de piso repete este fato 3 vezes. Entretanto, em que pese esse fundamento apresentado, a inicial relata de forma diferente, em que os apelantes sabiam de antemão que o pagamento seria quando da lavratura da escritura, não do contrato de promessa de compra e venda, como exposto na sentença. Este fato, por si só, já é o suficiente para que se veja tem uma revisão da respeitável sentença prolatada. Então, o que nós temos aqui, mesmo que se persista a discussão sobre o feito? Qual é o ponto controvertido? O ponto controvertido nesse processo é quem deu causa à rescisão. E, neste aspecto, a hora postulante entende que quem deu causa foram os apelados. Por quê? No contrato de promessa de compra e venda, não há o prazo para a lavratura da escritura. Entretanto, mesmo sem esse prazo para lavrar a escritura, os apelados notificaram os apelantes para que cumprisse o contrato sob pena de executar a multa. Então, a partir deste momento, quem primeiro deu ensejo à rescisão foram os apelados, a partir do momento que fez a notificação dos demais vendedores. Ora, além deste fato, existe um outro aspecto. Os apelados não foram ao cartório para lavar a escritura. Não compareceram. Em vez disso, mandaram um advogado que não tinha poderes para praticar qualquer ato nesse sentido. Então, temos aí o segundo aspecto, o terceiro aspecto para modificar a sentença. Demais, eles alegaram que havia a necessidade de um inventário, que esse era um fato novo e que eles não esperavam. Esse fundamento também não merece prosperar. Por quê? O contrato de promessa de compra e venda cita várias vezes que os vendedores são herdeiros. Eles não são proprietários. Ou seja, os apelados conheciam de antemão a impossibilidade de lavrar a escritura de venda do imóvel. Ainda sobre essa questão, por que o contrato foi feito nessas condições? É porque havia uma oportunidade para os apelados, em função do valor estabelecido. Ou seja, quem estava comprando o imóvel sabia que o valor era interessante, na medida que ele deveria aguardar o encerramento do inventário. Este também é um fundamento que enseja a necessidade de reforma da sentença. Para se tentar resolver essa questão do inventário, quando os apelantes estiveram no cartório para se lavrar a escritura, foi proposto aos apelados a cessão de direitos. Entretanto, os apelados não externaram interesse, sob o fundamento de que não havia valor disponível naquele momento. Embora existam comprovantes de saldo no processo, no ato que foi se lavrar a escritura ou a cessão de direitos, os apelados não tinham os valores necessários e suficientes para se honrar o contrato. E, por final, para se provar que tudo isso foi feito com muita transparência, é importante que se coloque que os apelados são locatários da hora postulante. Eram locatários da hora postulante à época dos fatos. Então, por estes 10 fundamentos, é que se requer que seja modificada a sentença, julgando procedente a ação e improcedente a reconvenção. É nestes termos que pede deferimento, excelências. Obrigado pela atenção e pela brevidade da sua fala, doutor. Passo ao voto. De início, exame das prefaciais levantadas em contra-razões. Quanto à falta de qualificação das partes, artigo 1010, inciso 1 do CPC 2015, estabelece um requisito formal da apelação, que objetiva, sobretudo,
a precisa identificação do apelante e do apelado com o objetivo de delimitar subjetivamente o recurso. A simples leitura das razões recursais conduz ao entendimento de que todos os autores, em litis consortiativo, insurgiram-se contra a sentença que foi favorável aos interesses dos réus. Não havendo quaisquer dúvidas do real alcance subjetivo do apelo, conclui-se que o requisito em comento está satisfatoriamente cumprido, sublinhando-se que os dados pessoais dos recorrentes estão minudentemente descritos na petição inicial, sendo forçoso, por isso, a rejeição dessa preliminar. Nesse aspecto, estou votando dessa forma e colho o voto do eminente desembargador Samuel Evangelista. Quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar o desembargador Pedro Ranzi, cumprimentar o procurador Carlos Maia, parabenizar o advogado Marco Antônio pela sustentação feita, cumprimentar todos os advogados e a servidora Nassara. Eu estou de acordo com o seu voto, acompanhe. Obrigado. Colho o voto do eminente desembargador Pedro Ranzi. É uma matéria interessantíssima, né? Eu saúdo o advogado pelo Dr. Palácio Dantas pela sustentação e cumprimento o Dr. Carlos Maia também, que eu não o cumprimentei, e o Dr. Eric, que está presente também. Mas eu examinei os autos, inclusive ontem, e não tenho divergência, eu rejeito a preliminar. Por favor, Vossa Excelência. Obrigado, desembargador. Proclamo o resultado em relação à preliminar de falta de qualificação das partes, rejeitada unânime. Prossigo. No tocante à ausência de dialeticidade recursal, é necessário que a apelação satisfaça requisito formal pelo qual os fundamentos de fato e de direito devem ser apontados nas suas razões, embasando o pedido de reforma da decisão combatida. Por outras palavras, o recorrente deve demonstrar claramente os pontos equivocados ou contra-legem da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento da apelação, nos termos do artigo 932, inciso 3, combinado com o artigo 1010, inciso 2 e 3, ambos do CPC 2015. Com efeito, os apelantes reavivaram as teses da inicial, porém não se esquivaram de impugnar os pontos específicos da sentença, sublinhando o inadimplemento contratual e o fundamento legal do pedido de rescisão. Mesmo se não tivessem adotado essa postura, a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a reprodução na apelação dos argumentos contidos na inicial ou na contestação não impede por si só o conhecimento do recurso, bastando para o apelo ser admitido a possibilidade de ser extraída da fundamentação recursal a verdadeira resignação da parte com a sentença prolatada. Esse é o entendimento no agravo regimental no ARESP número 207.336 de São Paulo, e cito no meu voto qual é. E nesse aspecto também estou rejeitando esta preliminar. Colho o voto do eminente desembargador Samuel Evangelista. De acordo com o seu voto. Desembargador Pedro Ranzi. Divergência. Obrigado. Proclamo o resultado em relação à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, rejeitado unânime. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Artigo 1012, caput do CPC 2015. Passo ao exame do mérito recursal. Os apelantes ajuizaram a ação anulatória, objetivando a resolução do contrato particular de promessa irretratável de compra e venda de imóvel, páginas 41 e 46, cuja cláusula primeira definiu como ponto objeto do negócio jurídico a aquisição de um lote onde foram edificadas 3 pontos comerciais, avaliados em R$400 mil, sendo o pagamento ajustado na cláusula segunda, redigida nos seguintes modos. E cito aqui entre aspas, como faz parte do processo, eu vou deixar e vou suprimir essa leitura. Como visto, as partes litigantes entabularam um negócio jurídico com o objetivo de fazer a transferência da propriedade do imóvel comercial descrito nos autos, comprometendo-se os apelados, promitentes compradores,
a efetuar o pagamento do preço ajustado e mediante a emissão de 7 cheques, correspondente aos herdeiros da senhora Irene Alves de Souza, antiga proprietária do bem. É ponto incontroverso entre as partes que, no dia ajustado para realizar a transferência da propriedade do imóvel, no primeiro tabelionato de notas e registro das pessoas naturais, não foi possível executar este ato notarial à medida que não tinha sido aberto o inventário, ou seja, na matrícula ainda constava o nome da falecida como proprietária do imóvel, fatos estes que foram confirmados pela tabeliã Cláudia Tayane da Silva, cujas declarações estão gravadas em arquivo digital de áudio e vídeo, as páginas 205 e 207, razão pela qual os apelados propuseram o parcelamento do pagamento, o que não foi aceito pelos apelantes. Consequentemente, os apelantes ficaram convencidos de que o negócio jurídico não foi concluído, em bom termo por culpa dos apelados, que não adimpliram a obrigação pactuada na avença. Todavia, razão não assiste aos apelantes, que não podem exigir dos apelados o cumprimento da obrigação contraída por eles, sem antes providenciar a execução da própria obrigação, qual seja a transferência do imóvel no registro de imóveis. Nos contratos bilaterais inalagmáticos, encontrando-se um dos contratantes em situação de inadimplência, ele não pode exigir o implemento das obrigações do outro contratante, em consonância com a norma jurídica esculpida no artigo 476 do Código Civil, que consagrou a teoria da exceção do contrato não cumprido, e cito qual a jurisprudência aqui, pela qual nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Não é razoável a alegação de que não tinham conhecimento de que, antes de negociar o imóvel que herdaram da falecida mãe, deveriam ter aberto o inventário dos bens, porque contraria o padrão de conduta do homem comum na sociedade, ao tempo em que os autos demonstram que os apelantes são pessoas comuns, filhos de uma comerciante. Por outro lado, os apelantes não produziram nenhuma prova de que foram induzidos a erro ou coagidos na celebração do contrato, ônus que lhes cabia por força do artigo 373, inciso 1 do CPC 2015, de modo que o negócio jurídico tem plena validade por ter sido celebrado por pessoas capazes, com objeto lícito e observando a forma prescrita em lei. Nesse contexto, o insucesso da venda do imóvel deve ser atribuído aos apelantes, que não tomaram todas as medidas necessárias para viabilizar a transferência do bem aos prometentes compradores e, ainda por cima, se recusaram a negociar a dilação da execução do contrato, optando pela extinção do negócio jurídico, que enseja o pagamento da cláusula penal em favor dos apelados. Ante o exposto, nego provimento à apelação. Por consequência, mantém a distribuição dos ônus das verbas sucumbenciais em desfavor dos apelantes, majorando os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, parágrafo 11 do CPC 2015. É como voto. Colho o voto do eminente desembargador Samuel Evangelista. Eu estou acompanhando o seu voto. Obrigado. Desembargador Pedro Ranzi? Eu senti. Muito obrigado. Proclamo o resultado em relação ao mérito. Negado o provimento da apelação, votação unânime. Doutor, se o senhor quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Seja bem-vindo. Doutor Marco Antônio? Perfeito. Encerrado esse julgamento, Ana Sara, eu retorno à presidência eminente desembargadora Eva Evangelista. Doutor Marco Antônio, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo à nossa Câmara. Forte abraço. Desembargadora Eva, pois não. Muito obrigada. Agradeço ao desembargador Luiz Camolês e desembargador Samuel Evangelista, nossos agradecimentos pela convocação, por atender eu não chamo de convocação, mas ao convite, a disponibilidade após uma sessão da Câmara exaustiva da Câmara Criminal. Eu que passo também ao desembargador Pedro Ranzi. Peço a compreensão dos eminentes pares, desembargadora Denise,
Vossa Excelência, e para que possamos liberar a pauta com relação à sustentação oral, tá bem? Posso contar com os membros da Câmara Criminal nesse sentido, desembargador Pedro Hans, desembargadora Denise. Desembargadora Denise também tem processo em pauta. Desembargador Samuel. Desembargadora, me parece que esse era o único processo, né, em que eu atuaria? Sim, Excelência. Sim, o único processo. Eu pedindo permissão para me ausentar, eu quero tornar a cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o desembargador Camulês, que são membros natos da Câmara, desembargador Pedro Hans, desembargador Denise, meus colegas da Câmara Criminal, procurador Carlos Maia. Eu quero desejar a todos um bom dia, mas especialmente, senhora presidente, a Vossa Excelência, a desembargadora Denise, eu quero antecipar meus parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, se comemora na segunda-feira, e na pessoa de Vossas Excelências estender a todas as magistradas, e na pessoa da servidora Nassara, estender a todas as nossas servidoras. Parabéns e obrigado pelo que vocês, mulheres, têm feito pelo mundo. Viu? Um bom dia a todos e peço permissão para me ausentar. Muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada. Obrigada, desembargador. Muito obrigada. Desembargador Camulês, só se me permite, presidente, nós podemos marcar nossa reunião para hoje à tarde, às 15 horas? Pode, porque terminando aqui, nós ainda vamos para o eleitoral. Embora lá seja breve, mas ficamos marcados para as 15 horas. Da Comissão de Segurança. Então tá bom, obrigado. Combinado. Obrigado, presidente. Muito obrigada, desembargador Samuel, por suas palavras e pelo atendimento pronto ao convite para integrar o quórum de julgamento. E voltando aqui ao julgamento dos processos, digo que com relação eu me dirijo agora especificamente ao doutor Procurador-Geral de Justiça, Procurador de Justiça, doutor Carlos Maia, digo que a intervenção do Ministério Público nos processos figura na pauta nos números 2, 3 e 6, e se a intervenção do 1, 5, 7, 8, 9 e 10, daí eu já indago a Vossa Excelência se desejará fazer sustentação oral, aliás, não a sustentação, mas a manifestação com custos legis, ou se mantém o arrazoado, os seus pareceres. Pois não. Inicialmente, eu gostaria de apresentar meus cumprimentos ao presidente desta Câmara Civil, desembargador Evangelista, apresentar meus cumprimentos ao desembargador Luiz Camulês, também ao desembargador Pedro Hanzi, aos advogados Jonathan, Christopher, e também à secretária desta Câmara Civil, a doutora Nassara. E também a advogada que está lá em Goiânia, a doutora Lana Castellões. Excelência, eu acompanho todos os pareceres, inclusive tem um parecer meu também. Eu ratifico todos os pareceres já constantes nos autos e que estão nos processos que estão sob apreciação desta Câmara na sessão de hoje. Obrigado. Muito grata. Aqueles processos que eu mencionei, nos quais com parecer do Ministério Público. Por favor, me perdoe, eu esqueci de cumprimentar minha querida amiga rubro-negra, desembargadora Denise Botelho. Saudações. Desculpe. Cumprimentos feitos, né? A tempo, tempestivo. Pois bem. Então, vamos passar de imediato ao julgamento do processo que figura no número 1 da pauta, com sustentação oral. Desembargadora, o item 1 da pauta, que tinha o pedido de sustentação do doutor Christopher, mas ele resolveu não fazer a sustentação, e de toda sorte a doutora Lana, ela chegou anteriormente e vai fazer a sustentação no item 5 da pauta. Vai fazer no item 5? Isso. Tá bem. Então tá, item 5. Então, já que o doutor Christopher só vai acompanhar, né, o julgamento, então vou fazer o primeiro número 1, já que havia no... Vou anunciar, e logo, porque não é sustentação oral, eu já passo a fala para o eminente relator, vou só anunciar, número 1 da pauta. Ele desistiu agora, mas está presente, então vamos fazer. Apelação CIDA 70, 61, 40, 75.
Figura como relator. Ah, não, só uma volta, né? Figura como relator eminente desembargador Luiz Camolês. Apelante MSM Industrial Limitado, Pedra Norte Industrial de Pedras Britadas, representado por seus advogados, advogado apelante, do apelante, e apelado CM Advogados Associados. Eminente desembargador Camolês, Vossa Excelência, o relator, deseja fazer considerações a respeito deste processo, ou anuncio ou posso anunciar? Eminente presidente, eu creio que pode ser anunciado, já que não há pedido de sustentação oral, pode ser anunciado o voto direto e o resultado. Há uma preliminar, que é preliminar de falta de ausência de dialeticidade recursal. Perfeito. O eminente relator concluiu pela rejeição e também pelo provimento ao recurso para reformar a sentença quanto ao mérito. Aqui neste processo, nesta assentada, a Câmara está integrada pelo desembargador Luiz Camolês, o relator, por mim e pelo desembargador Pedro Hansi. Desembargador Pedro Hansi, Vossa Excelência ratifica o seu voto? Sim, ratifica, excelência. Então, já há votação virtual antecipada do relator, conforme declinei, a minha no mesmo sentido. O desembargador Pedro Hansi acaba de ratificar seu voto. Então, conclusão. Rejeitou-se a preliminar de dialeticidade recursal e no mérito pelo provimento ao recurso. Então, este é o resultado do julgamento. Agora passaremos ao de número 5, com pedido de sustentação oral. Anuncio agora. Anuncio agora o número 5. Número 5 é uma apelação civil, 71, 51, 68, 33. Figuro como relatora, apelante NQJ, apelada e BBBQ. A apelante é representada pela doutora Lana Castelones, que se encontra presente para a sustentação oral, né? E, pois bem, estou aqui com um probleminha para abrir aqui o site, mas consegui. Pois bem, eu consulto a nobre advogada se dispensa a leitura do relatório. Doutora Lana? Oi, Excelência. Sim. Do consulto Vossa Excelência se dispensa o relatório, então Vossa Excelência tem prazo regimental de 15 minutos para sua sustentação oral. Vossa Excelência aqui representa o agravante. Sim, o processo é segredo de justiça. Existem quantos advogados nós temos em sala? Desembargadora, tem mais um advogado em sala, que é o doutor John Santiago, e ele fará a sustentação no próximo processo, que é o item 6, e também é segredo de justiça. Bem. Doutora Lana, a senhora tem alguma objeção? Da presença do doutor Jonathan? Sim. Não, pode ficar, pode continuar na audiência. Então, Embargadora, presidente, eu peço licença só para sair aqui, tá, do vídeo. Tá bem, querida, porque você não integra esse julgamento, né? Isso, obrigada. Embargadora, obrigada por sua compreensão. Doutora Lana, tem a fala para a sustentação oral. Ok, aí é bom dia ainda, né? Excelência, então, aqui já são 13 horas e 40 minutos, e eu queria dar bom dia para os senhores desembargadores e para todos os ilustres integrantes da mesa julgadora. Bom, preliminarmente, em relação a esse processo, eu gostaria de enfatizar que houveram alguns vícios de citação do apelante, e mesmo depois de habilitados os advogados, os patronos do apelante, alguns atos ordinatórios, inclusive uma decisão de revelia, os patronos não foram intimados dessa decisão. Né? Então, primeiramente, o que aconteceu? O apelante é uma ação de alimentos, certo? O processo de origem é uma ação de alimentos, onde há
a autora reside aí no estado do Acre e o pai dela reside aqui em Goiânia, Goiás. Então, a citação ela veio por carta precatória. Nesse sentido, o mandato de citação ele veio constando como data inicial da contagem do prazo para contestação a partir da juntada da carta precatória nos autos do processo aí do Acre. Só que qual foi o problema? O apelante foi sim citado, só que o código de acesso ao processo aí do Acre não estava autorizado. E foi bem na época da pandemia, em março, quando decretou que os tribunais, enfim, que todas as instituições deveriam estar suspensas, ou suspenderam, enfim. E o acesso ao Tribunal de Justiça, ao Fórum aí de Rio Branco, ficou prejudicado. Então, além do código de acesso não funcionar, nós tentamos ligar na escrivania ou tentar algum e-mail de acesso, enfim, não conseguimos, e quando finalmente conseguimos, nos foi orientado a enviar um e-mail com o documento do apelante para pedir outro código de acesso. Concomitantemente, nós juntamos procuração nos autos para nós podermos ter acesso. Só que mesmo depois da procuração nos autos, não houve liberação para os patronos do apelante acessarem o processo. Então, o apelante não sabia se foi juntada, não dava para saber se foi juntada a carta precatória com a citação no processo aí do Acre. Então, a gente não tinha ideia se o prazo já tinha começado a correr ou não. Ainda assim, quando nós tivemos acesso, nós juntamos, né, a procuração, enfim, e fomos acessar o processo, nós vimos que já algumas intimações já vinham acontecendo, inclusive houve decretação de revelia. Então, em relação a essa revelia, eu só queria finalizar no sentido de que nós estamos ressaltando a questão de que houve cerceamento de defesa, ou seja, dificuldade de acesso, prejudicando o apelante para juntar a contestação, para protocolar a contestação dentro do prazo legal. E ainda assim, houve uma questão importante no mandato de citação, porque o Código de Processo Civil define lá no livro das ações de família em especial, que quando se tratar de ação de família, o mandado de citação já tem que vir constando a audiência de conciliação. Então, como eu sou uma advogada que atua na área de família, eu sempre recebo o mandado de citação com a data da audiência, devido a essa determinação do Código de Processo Civil, que nas ações de família o mandado de citação já tem que constar. Só que o nobre juízo de primeiro grau não constou a data no mandato de citação da primeira audiência, momento em que iria iniciar a contagem do prazo para contestação, e, ao contrário, além de não determinar a data da audiência de conciliação, determinou que a contestação fosse feita no prazo, na contagem de prazo, a partir da juntada da carta precatória no processo do Acre. Então, quer dizer, se fosse uma ação comum, estaria tudo bem. Mas como se trata de uma ação de família, por causa do artigo 345 do Código, 695 do Código de Processo Civil, obrigatoriamente deveria constar a data da audiência de conciliação, porque nas ações de família é necessário que o Poder Judiciário tenha dê essa oportunidade para os familiares acordarem acerca do objeto. Enfim,
Então, tendo em vista esses vícios e a dificuldade de acesso do apelante aos autos do processo, é por isso que a gente está solicitando, nós estamos solicitando, requerendo essa devolução do prazo de contestação. Mas ainda assim, se esse egrégio tribunal entender em prevalecer essa revelia, o apelante gostaria de requerer que o valor estipulado em alimentos fosse reduzido. Por quê? Porque ainda que seja decretada a revelia, o artigo 345 do Código de Processo Civil diz que a revelia não vai produzir efeitos se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, no inciso 2, e no inciso 3, o artigo 345 do Código de Processo Civil também diz que se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossíveis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Nesse sentido, entrando no mérito, numa ação de alimentos, os principais fatores que devem ser provados: a necessidade da pessoa que está requerendo, da autora, que está requerendo os alimentos, e a possibilidade do requerido em pagar esses alimentos. Então, em primeiro lugar, nós temos uma pessoa maior de idade requerendo alimentos para o pai. A autora é maior de idade. Ela não recebia alimentos, pelo menos judiciais, apesar das ajudas que o pai fornecia, não tinha nenhuma obrigação declarada por sentença. E a primeira vez que a autora formulou uma ação de alimentos foi depois de maior de idade para pagar a faculdade. Só que, veja bem, não existe poder familiar, então não há a obrigatoriedade de pagar alimentos advinda do exercício do poder familiar que encerrou com a maioridade da autora. Então, o mínimo era que ela comprovasse, pelo princípio da solidariedade familiar, que ela comprovasse que ela realmente precisa dos alimentos. E, excelências, os únicos documentos probatórios que a autora, ora apelada, juntou nos autos, foram as mensalidades da universidade. As duas primeiras de R$700, e olha que interessante e intrigante. As próximas mensalidades que ela juntou, dos últimos meses, ela juntou até maio, a mensalidade dobrou de valor, de R$700 foi para R$1.500. Por quê? Porque ela acrescentou matéria extra. Aí eu pergunto para vossas excelências, uma pessoa que não tem condições de pagar um curso superior, vai puxar matéria para dobrar o valor da mensalidade, de R$700 foi para R$1.500, porque ela puxou matéria extra. Ok. Então, ela, ao meu ver, ao ver do apelante, não houve prova de que ela realmente precisa dos alimentos. Em segundo plano, a prova de que o apelante tem condições de pagar. Excelências, o apelante, ele é guitarrista. Ele presta serviço para uma dupla famosa, sim. Não sei se os senhores conhecem, Jorge e Mateus, é uma dupla sertaneja. Só que ainda, analisando os argumentos da apelada em contrarrazões, ela alega como que o guitarrista de uma dupla tão famosa não tem condições de pagar alimentos. Excelências, quem é rico é a dupla, não é o guitarrista. Inclusive, a dupla não mais chamou o guitarrista, que no caso é o apelante, para tocar depois da pandemia, porque os eventos foram suspensos. E vossas excelências me perguntam, e as lives? Porque todo fim de semana nós vimos lives dos cantores sertanejos, enfim, dos artistas. Eles não estão chamando todos os músicos para tocar nas lives. Inclusive, o apelante é um deles. Então, há aproximadamente 1 ano, excelências,
o apelante não presta serviço, não recebe. E aí, nesse sentido, não houve prova, então, da necessidade de alimentos da apelada, que é maior de idade, não houve prova que o apelante tem condições financeiras de arcar com esse valor de R$ 1.500 por mês. E ainda assim, o nobre juízo monocrático determinou um pagamento de alimentos que dá aproximadamente o valor da mensalidade, que é R$ 1.500. Então, tendo em vista todas essas explanações, eu gostaria de requerer, o apelante requer, que seja cassada a sentença monocrática que decretou a revelia, devolvido o prazo de contestação. Porém, se não for do entendimento dessa egrégia corte, que o valor determinado de R$ 1.500 seja reduzido, pelo menos em relação ao valor de R$ 700, que o valor mesmo da mensalidade é R$ 700. A apelada que, por conta própria, puxou matéria que extrapolou esse valor, dobrou esse valor, sem ter essa necessidade. Porque a grade da faculdade já exigia apenas uma mensalidade de R$ 700. E mais, excelências, na época da pandemia, a maioria das faculdades reduziram o valor das mensalidades. A apelada não menciona em nenhum momento essa questão, se houve posicionamento da faculdade em reduzir alimentos ou não. Então, eu termino aqui e peço, então, o processamento e julgamento no sentido de prover a apelação para cassar essa sentença, devolvendo o prazo para contestação do apelante. Doutora Lana Castelhões, agradeço a sustentação oral e passarei de logo ao voto. Não há intervenção do Ministério Público nesse processo? Pois bem. Eu digo, trata-se de uma apelação conforme descrita pela doutora Causídica, interposta por MKJ, está inconformado com a sentença que é oriunda do terceiro juiz de família da comarca de Rio Branco, em ação de alimentos, proposta por IBBQ, sua filha, objetivando o arbitramento, a pretensão do arbitramento da pensão alimentícia, destinada ao custeio de curso superior de arquitetura e urbanismo. O juiz julgou procedente em parte o pedido e compeliu o demandado ao pagamento do valor de 150% do salário mínimo, com depósito em conta bancária até o dia 5 do mês vencido. Ultrapassa a questão dos pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos, recebi apelação de efeito unicamente devolutivo, e também, eu digo, o que pretende o apelante? O apelante pretende anular a sentença, alegando vício de procedimento. No caso, em resumo, seria nulidade da citação e intimação, além da falta de designação da audiência obrigatória de conciliação. E no mérito sustenta indemonstrada a necessidade da apelada e refuta as condições financeiras para o custeio da pensão. Ele demonstra a falta de condições financeiras para o custeio da pensão. Quanto à alegação de nulidade, diz o autor que somente de um único ato processual da sentença ele resultou intimado. Eu extraio da certidão de página 50, quanto ao encerramento do prazo para a contestação, há uma certidão da diretoria judiciária, da diretoria da vara, cujo único prazo até então conferido ao demandado. Pois bem, também na certidão, há uma outra certidão da página 51, que decretou a revelia. Aliás, há uma decisão na página 51, essa decisão que decretou a revelia do demandado, sem qualquer intimação a respeito do órgão oficial de publicação, que é o Diário da Justiça, ao seu representante processual. Representante processual este que já estava constituído dos autos. E, a meu entender, neste caso, ao afronta ao artigo 346 do CPC, que diz que os prazos contra o réu, que não tem um patrono nos autos,
fluirão desta data da publicação do ato decisório do órgão oficial, que não era o caso dos autos. Aqui, já o representante processual já constava, já integrava o acervo processual. Pois bem, contudo, penso que o desacerto não conduz a nulificar o processo, tendo em vista a inadequada interposição de agravo de instrumento, a teor do artigo 1015 do CPC, dado que objeto de apelação à matéria de ocorrência de revelia, como objeto apropriado deste recurso, razão porque a falta de demonstração de prejuízo efetivo ao demandado ou apelante, eu afasto as pretensões de nulidade da sentença à falta de prazer de intimação, porque a alegação é essa, que não houve possibilidade de interpor o agravo de instrumento. Não, por este motivo não. Pois bem, mas da análise dos autos, eu constato desacerto de procedimento, quanto à falta de deliberação, isso aqui me parece que é o ponto nodal, a falta de deliberação, a falta de decisão quanto à audiência de conciliação, porque a ação de alimentos, ela é dotada de um procedimento específico, previsto na Lei 5.478 de 68. E seu artigo 693, parágrafo do CPC, diz que a ação de alimentos e a que versar sobre o interesse de criança ou de adolescente, quer dizer, a ação de alimentos e a que versar. Observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando o que couber às disposições deste capítulo. Significa dizer que a ação de alimentos e também aquelas que versarem sobre o interesse de criança ou de adolescente. Os artigos 4º e 5º, nos seus artigos 4º e 5º, a lei de alimentos diz que, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que a lei não necessita. Artigo 5º. O escrivão, dentro de 48 horas, remeterá ao devedor a segunda via da petição ou do termo, juntamente com a cópia do despacho do juiz e a comunicação do dia e hora da realização da audiência de conciliação e julgamento. Pois bem, os artigos 694 e 695, também do CPC, dizem que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Foi o 695 recebida a petição inicial, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer ao dia de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 697. Pois bem, neste aspecto aqui eu vejo que há uma afronta ao procedimento, de vez que, conforme a decisão de páginas 28, 29, após o deferimento da tutela provisória, determinada a citação do réu para a contestação, mas não foi designada a audiência de conciliação, embora a autora não tenha declinado na petição inicial o interesse em acordo. Eu trago a doutrina de Daniel Assunção, que está no meu voto, que é no sentido que essa audiência, diz que essa audiência só não pode ocorrer quando as duas partes se opuserem à realização, que não é o caso dos autos. E nas ações de família, o silêncio do 695 do novo CPC permite a conclusão de que nessas ações a audiência é obrigatória, independente da vontade das partes. Pois bem, assim eu atento aos artigos 3º, parágrafo 2º e 3º do CPC, que atribui ao Estado o dever de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Eu voto pela declaração de nulidade da sentença. Neste ponto, visando o retorno dos autos à unidade de origem para a devida observância ao procedimento previsto para as ações de alimentos, incluindo a designação de audiência de conciliação e mediação de natureza obrigatória. Quanto à devolução do prazo para apresentar a contestação, devidamente intimado o demandado para tanto, o fato de ter ocorrido antes da designação da audiência de conciliação, eu tenho que não confere direito à renovação do prazo, de vez que dispôs de tempo suficiente para formular sua defesa, que é dano sinete. Inclusive, sequer comparecer aos autos com o objetivo de postular uma tentativa de conciliação para a solução do conflito, e atenção ao princípio da cooperação e da boa-fé. Também decorre dos autos, do exame que eu fiz dos autos, que em 5 de março de 2020, a juntada de procuração pela representante processual do demandado, constando da carta precatória de página 43,
o recebimento do mandado de citação pelo demandado em 5 de fevereiro de 2020. Porém, considerando a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia, somente em 25 de maio de 2020, exaurido o prazo para contestar o pedido inicial, conforme certidão de página 50. De modo que não há falanciamento ou prejuízo à apresentação da defesa, embora privado de acesso aos autos por alguns dias, por erro, eu reconheço, por erro na emissão do Código de Visualização dos Autos Digitais, segundo alegado inválido, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais. Assim, eu penso que concluir de maneira diversa importaria em beneficiar a parte demandada em afronta ao princípio da isonomia dos litigantes, atribuída ao condutor do feito a garantia de tal direito. É a dicção do artigo 7 do Código de Processo Civil. Pois bem, assim, eu voto, minha conclusão de voto é pelo provimento parcial apelo para declarar nulidade da sentença condenatória com retorno dos autos à unidade de origem, visando realizar a audiência de conciliação obrigatória entre as partes, mantida a decisão que arbitrou os alimentos provisórios à autora, contar do julgamento deste recurso, até que é prolatada nova sentença. É assim que voto. Eu ouço o eminente desembargador Luiz Camolês. Eminente desembargador presidente, também acompanha o voto de Vossa Excelência. Obrigado. Pois não, obrigada. Desembargador Pedro Ranzi. Vossa Excelência renova soluções, e essa questão, realmente, a parte foi prejudicada por os pontos que Vossa Excelência colocou, por o acesso, o código e tudo mais. Mas houve realmente testemunho de defesa. Mas a questão modal, que é fundamental, que Vossa Excelência pega e que eu acompanho, é que não houve essa questão da conciliação. Então, esse é o ponto mais importante do processo. E vendo a conciliação, acho que vai exigir, ao meu sentido, todas as geração de dados, informações e tudo mais para então, acompanho a Vossa Excelência sem divergência e para desadvogada pela sustentação. Então, conclusão de voto pelo provimento parcial à apelação, nos termos do voto da relatora. Unânime. Doutora Lana, muito obrigada por passar agora ao processo da sequência. Eu agradeço aos ilustres desembargadores e foi um prazer estar com vocês aqui de Goiânia. Muito obrigada pela sua presença e porte sustentação oral. Muito obrigada. Obrigada. Agora passaremos ao processo seguinte da pauta, com sustentação oral. Também segredo de justiça, mas agora estaremos apenas com o advogado. É o número 6. Eu já anuncio o agravo de instrumento 117.19.98, origem Rio Branco, segundo o Vara de Família. Figuro como relatora. Agravante, CMFDB, representado pelo Dr. Douglas Jonathan Santiago de Souza, e agravado EMDA, representado por seus advogados. Aqui, a intervenção do Ministério Público, mais ou menos o Procurador de Justiça declinou, que estará que ratifica, né, seu parecer. Eu consulto o eminente administrado causante, o Dr. Douglas Jonathan, se dispensa o relatório. Se dispensa, que logo a sustentação oral por Vossa Excelência no prazo regimental. Sim, Excelência, dispensa o relatório. Vossa Excelência pode passar a sustentação oral. Perfeito, Excelência. Então, inicialmente, cumprimentá-la, também desejar aí todos parabéns pelo próximo dia 8, pelo Dia Internacional da Mulher, dia memória-se, pelo menos no ocidente do mundo, né? Aí, todas as defesas devem ser dadas para todas as mulheres. Também cumprimento o desembargador Luiz Camolês e o desembargador Fernandes, integrantes da Colenda Câmara. Também cumprimento o representante do Ministério Público e, não tendo colegas na sessão, cumprimentar a Sara, também parabenizá-la pelo próximo dia 8. Excelências, pelo adiantado da obra, serei bem breve na nossa sustentação e temas que envolvem direito de família, você
pelo menos de minha parte, como advogado, você acaba se envolvendo, né? Tomando, às vezes, para si algumas situações. Analisando também o parecer do Ministério Público, e já pelo tempo desta demanda, a gente verificou algumas situações que foram já contestação da parte adversa e outras situações processuais que aconteceram ainda no juízo singular. E entendo que essa controvérsia, ela de fato é necessário um estudo psicossocial para definir de uma maneira cristalina a guarda das crianças. Que o predicado agravo é o ponto ao qual irei me deter. As demais situações, acredito que serão elucidadas mais adiante. O ponto central deste agravo, no caso aqui subóculo, é a guarda das crianças. A mãe, devido aí a uma controversão com o seu esposo, que é impedido de entrar na casa, tem outras situações que não tem caso agora neste momento, ela está desde maio sem conseguir ter contato físico com os filhos. Ela apenas seguindo a decisão de primeiro grau, tem acesso aos filhos apenas de maneira virtual. Naquele momento, o juízo singular entendeu que a pandemia seria um dos principais motivadores. A pandemia, ao longo desse tempo, ela arrefeceu e retornou da força no início de 2021, né? Bem claro os indicativos. Então, a pandemia, ela de fato está bem forte, enquanto o seu auge no ano passado. Mas, excelências, o fato por si só da pandemia não pode afastar a mãe, que a jurisprudência é bem consolidada nesse sentido, de preferencialmente os filhos devem ficar sob a guarda da mãe. Está quase um ano, são 10 meses, sem contato nenhum com os filhos, apenas de forma virtual. A mãe, ela esteve conosco aqui nessa sessão de julgamento, no início da semana, e chorou bastante, que não tem contato com o filho, não consegue abraçar, não consegue estar perto. Essa situação está apenas com o pai. E a gente verifica que, em redes sociais, algumas fotos foram juntadas, que o pai passeia, anda, circula com a criança, e ela não tem esse direito de estar em contato com os filhos, né? O nosso pedido, até alternativo, no agravo, era de que a guarda fosse repassada para a mãe. Mas hoje, também por conta do próprio motivo alegado pelo juiz de primeiro grau acerca da pandemia, que a pandemia fortaleceu, ela voltou com toda a força, aí o coronavírus, o nosso pleito, caso vocês entendam que a guarda não deve ficar neste momento com a mãe, até porque no momento que ingressamos com a petição inicial e com o agravo do instrumento, a mãe estava completamente atordoada, no sentido de que não teria local. Ela tem como ficar com os filhos, né? E o nosso pleito, para encerrar a nossa sustentação, excelência, é que, caso não seja acatada a guarda com a mãe exclusiva, que seja ela alternada, porque também entendo que a guarda compartilhada nesse momento, como está muito acirrado a relação entre pai e mãe, né, não seria possível, mas a guarda alternada sim. As crianças poderiam ficar parte do tempo do mês com o pai, parte com a mãe, porque já são 10 meses que a mãe não tem contato com os filhos. E eu, como pai, meu filho disse que com 12 anos, quando fizesse 18, morar no Canadá, eu disse para ele: meu filho, tudo bem, você pode ir, mas eu vou também, já vou estar aposentado e vou com você, porque é difícil ficar longe dos filhos, mesmo apenas um contato,
não é a mesma coisa que você abraçar, ter contato com o seu filho. E ela está com isso. Então, encerrando, caso as crianças não revertam a guarda da mãe, que ela possa, essa guarda ser alternada, que ela possa ter acesso aos filhos durante 10 dias do mês, e o pai outros 10 dias, e assim vão alternando essa guarda até que possa ser dirimida essa questão lá no primeiro grau. Muito obrigado e bom dia a todos. Já boa tarde. Agradeço, doutor João, a sustentação oral. Digo que na origem, o agravo do instrumento, ele contém um pedido de liminar, dirige ao inconformismo, a decisão do juiz do direito da segunda vara de família da comarca de Rio Branco, né? Uma ação de reconhecimento, dissolução de união-estado, acumulada com partilha de bens, pensão alimentícia e guarda, que foi proposta em desfavor de EMA. O juiz indeferiu os pedidos de urgência. Eu colhi dos autos que há muito, desde 14 de maio de 2020, conforme a alegação da agravante, ela está afastada do lar e dos filhos, ante a resistência do agravado, que inclusive teria modificado as fechaduras. Também ela sustenta eventual prejuízo psicológico aos menores, diz da primazia da guarda dos infantes e garante o início de nova relação amorosa pelo agravado, fato que não foi subsumido ao juízo de origem. Pois bem, ela propugnou pela guarda dos filhos menores, com arbitramento de alimentos provisórios no importe de R$ 1.045, além do decreto de retirada do agravado da residência em que dantes coabitava e proteção da alienação de bens comuns pelo recorrido. Este é o pedido. Pois bem, recebendo, fazendo um relato de situação do processo, juiz de cognição sumária, eu não encontrei prova de alienação, dissipação de alegados bens comuns, indeferi os pedidos de urgência e determinei a intimação do réu agravado para contrarrazões. Pois bem, o agravado reproduziu a íntegra dos pedidos da agravante e pugnou pelo desprovimento ao recurso. Em síntese, e digo que esse é um dos processos que mais aflige o julgador. Porque, conforme decorre dos autos, embora afastada do lar, eu afasto a questão dos pressupostos extrínsecos, que já está delineado no meu voto, do recebimento do agravo de instrumento, então, e digo que decorre dos autos que, embora afastado do lar e dos filhos, desde 14 de maio de 2020, somente no início do mês de agosto de 2020, a agravante promoveu os pedidos originários deste recurso, ou seja, quase 80 dias passados do afastamento. Isso é compreensível. Quanto ao pedido de guarda, o doutor juiz de origem disse o seguinte: no caso em exame, a permanência dos filhos Murilo, contando com 10 anos, e Arthur, com 6 anos, sob a companhia de seu genitor, e também guardião fático, não representa situação concreta de ameaça ou de violação ao direito das crianças, pois nada nos autos a demonstrar, ainda que vagamente, a ocorrência de exposição dos menores a riscos para sua integridade física ou psicológica. Essa página 76. Eu digo que, neste arrazoado recursal, eu não encontrei qualquer motivo a elidir o entendimento, afastar o entendimento do juízo de primeiro grau, em especial considerando a integração social. Eu vi o objeto das fotografias de página 11 e 13, das crianças com o pai. Pois bem, eu acho que as alterações de guarda, pelo segundo grau, isso, inclusive, foi buscado numa jurisprudência do Rio Grande do Sul, que se aplica ao caso, devam ser evitadas, na medida em que possa ocasionar essa modificação na rotina da vida das crianças, no referencial dos menores. Eu digo que, mantida a guarda ao recorrido, é que surge a prejudicialidade do pleito de alimentos provisórios, porque há o pleito de guarda e há o pleito... Quais são os pleitos? O pleito é de exclusão, de retirada do pai que está com as crianças já há este tempo, e também a prejudicialidade, e também alimentos, e também a questão da partilha dos bens. É que surge a prejudicialidade do pleito de alimentos provisórios. Quanto ao afastamento do agravado do lar, também disse o juiz o seguinte: uma vez que os filhos estão com o pai no lar da família, e ainda sendo presumido que ele possui condições de prover os cuidados necessários e garantidores do pleno desenvolvimento dos menores, não há como se acolher o pedido autoral
do afastamento liminar do recorrido da residência, para que a mãe possa ingressar no imóvel e assumir a posse dos infantes. Desse modo, ele se concluir que o pedido autoral de afastamento liminar do requerido do lar conjugal não veio suficientemente motivado, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justifiquem a adoção de tal providência cautelar. Eu penso, e eu tenho que os fatos, eles, embora estão sendo reproduzidos ou requentados nesta fase recursal, inclusive começando a nova relação amorosa pelo agravado, informe que o juízo de origem diz conhecer, a agravante não demonstrou os prejuízos aos filhos a subsidiar o decreto de retirada do agravado do lar, sem prova do alegado descontrole emocional do recorrido, em tese motivada pela visita da recorrente a um ex-colega de trabalho, inclusive causa do desinteresse da agravante de representar criminalmente contra o autor, e também não querer medidas protetivas de urgência. Pois bem, eu digo que não vejo, não extraía que, neste momento, em sede de agravo, com estas dificuldades que tem o juízo de segundo grau, de alienação, de dissipação dos bens, conforme já disse, com relação à dissipação. Porque esses são os pedidos constantes. O juiz está adstrito ao pedido. O doutor do Estado causídio, o doutor Jonatas, ele pede agora a guarda compartilhada. Neste momento, já da decisão final, ou guarda alternativa, não teria como me manifestar sobre essa questão, até bem avaliada também pelo Ministério Público, essa situação, opinou também pelo desprovimento ao agravo do instrumento. Por isso eu estou a opinar, eu estou a votar, né, pelo desprovimento ao agravo do instrumento, por entender que não se encontram devidamente consubstanciados os pleitos inerentes ao agravo de instrumento. Isso é o pedido de seus pleitos. Pois bem, eu concedo a fala, já votou o desembargador Luiz Camolês, mas eu ouço. Ratifico o meu voto e acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Pedro Lanza. Então, doutor Jonatas, eu agradeço a sustentação moral. Excelência. Muito obrigada. E agradeço os votos pelo Dia Internacional da Mulher, pela passagem, dia 8. Então, muito obrigada e transmita também as mulheres especiais da sua vida. Então, vamos agora. O desembargador Pedro Ranzi, ele se encontra vinculado, mas eu não sei nem como fazer, porque gostaria de liberar logo o desembargador Pedro Ranzi. Se encontra vinculado em mais 3 processos. Mais 2, desembargadora. Mais 2, né? O número 3, já foi? Isso, o número 3 e o número 10. 3 e 10. Eu vou julgar logo esses processos para convidar a desembargadora Denise, porque ela estará vinculada a todos os demais, tá bem? Tá bem. Por favor, espero que ela esteja ouvindo. E que desembargadora, tem quantos processos ainda? Tem 2 do desembargador Pedro e depois é com Vossa Excelência, mas tem poucos ainda. Poucos. Mas é porque eu tenho que pedir para os colegas lá do TRE, eu tinha marcado para 12h30, mas eu acho que vai ter que ser 1 hora, né, desembargador Camolês? Embargador? A sustentação oral. 13 horas. 13 horas, tá. Muito obrigada, tá. Obrigada, então, presidente. Então, posso prosseguir para dispensar o desembargador? Pode, claro. Muito obrigada. Então, número 3, né? Isso. Número 3 é um processo também em segredo de justiça, né? Tem manifestação do Ministério Público, não tem preliminares. O relator, o eminente desembargador Luiz Camolês, apelante ADS e apelado ao Ministério Público do Estado do Acre. Este processo consta com composição do desembargador Luiz Camolês, relator a minha e do desembargador Pedro Ranzi, e se o desembargador relator estiver de acordo, eu já vou dar o julgamento. Não há preliminares. A conclusão de voto de Vossa Excelência pelo desprovimento do recurso. Perfeito. Pois não, desembargador. Pode seguir os demais também. Não, desembargador, está bem, desembargador. Desembargador
Eu acompanhei o gabinete relator na votação virtual e o desembargador Pedro Hans também. Está de acordo, desembargador? Estou de acordo. Então, apelação desprovida, unânime. Agora o número... Agora o número 10, desembargadora. Número 10. Número 3. Número 10. Embargo de declaração. Desembargo de declaração, quais também o desembargador Pedro Hans está vinculado. Desembargador Luiz Camolês, eu relato o embargo de declaração 071 41 6174. Embargante José Santana de Souza, representado por seus advogados, embargado Impactos Comercial Limitado. Conclusão de voto de Sua Excelência foi por rejeitar os embargos de declaração, no que foi acompanhado por mim pelo desembargador Pedro Hans. Está certo? Então, já lanço a decisão. Estão de acordo, desembargador Luiz Camolês, desembargador Pedro Hans. Então, embargos desprovidos, unânime. Desembargador Pedro Hans, eu agradeço muito. Só não temos mais, né, com sua presença. Então, eu agradeço muito a sua atender ao convite da Câmara Civil, da primeira Câmara Civil, para que pudesse integrar a sessão. Agradeço os seus votos pelo Dia Internacional da Mulher. Por favor, transmita a todas as mulheres especiais da sua vida os votos também de feliz Dia Internacional e todos os dias da cidade. Muita paz e saúde. Novas saudações e agradeço a compreensão e me coloco à disposição da Câmara dos colegas. Muito obrigada. Parabenizar o desembargador Pedro Hans, que é o primeiro membro do nosso tribunal a ser vacinado, desembargador Eva. Isso é ótimo. Eu estou esperando, viu? Estou esperando o meu dia, ainda não sei quando será. Tá breve, tá breve. Todo aguardo. Até logo. Um abraço. Parabéns, desembargador, pela vacina também. Então tá, agora o número 2 da pauta. Número 2 da pauta, eu pergunto ao desembargador Camolês, é a apelação 71044857. Pergunta ao eminente desembargador Camolês, ele é o relator, apelante do Instituto do Meio Ambiente do Acre, MACRE, apelado Antônio Luiz da Silva Pinto, apelado por seus advogados, e apelada Sebastiana Gomes de Oliveira. Há uma certidão de continuação de julgamento, que eu gosto somente para relembrar, que é continuação de julgamento, em razão da insurgência da ilustre procuradora de Justiça, doutora Rita de Castro, de que dos autos há interesse ministerial. A desembargadora Evangelista acolheu a manifestação. Eu disse que acolhia a manifestação do Ministério Público, entendendo que há interesse público aferido nos autos. E, de qual forma, a eminente desembargadora Denise Bonfim se posicionou e acolheu a manifestação da desembargadora, também da procuradora no mesmo sentido, e ante a manifestação da Procuradora de Justiça e posicionamento das desembargadoras, embora tenha um relator posicionamento divergente, determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação pelo lapso temporal ao que após retornar os autos. O parecer, os autos pelo Ministério Público, né, desembargador Camolês? Vossa Excelência deseja fazer consideração? Porque seu voto... Não tem? Não tem. O voto de Vossa Excelência, ele se... conclui pelo sobrestamento do recurso nesta instância, né, até o STJ profira a decisão dos recursos afetados ao tema 1036. Eu lancei meu voto também neste sentido, e a desembargadora Denise Bonfim também. A desembargadora está de acordo, né? Então, sobrestamento do processo nessa instância, do aguardo de decisão pelo Tribunal da Cidadania, os recursos afetados pelo tema 1036. Acompanhou? Tá bem? Unânime. Próximo processo. O 4 foi adiado a pedido do advogado da parte, e viagem. Vamos ao número 6. Número 7. Número 7, estamos já concluindo. Número 7 é um agravo de instrumento, é o 10.001.142.85, figura como relatora eminente e desembargadora Denise Bonfim. Aliás, desculpa, eu estou indicando o número, é o outro número. O 7 é o agravo do instrumento 1153.17. Relatora eminente desembargador Denise Bonfim. Agravante, Rafael Gaspar Lemos, representado por sua advogada e diversos agravados, entre eles Clezenilton Pereira da Silva e outros. Daí, não há preliminares,
sem intervenção do Ministério Público, a conclusão de voto de Sua Excelência foi prover parcialmente o recurso, no que foi acompanhada por mim e pelo desembargador Camolese. Recurso parcialmente provido, unânime. De acordo, desembargadora? De acordo. 7, 8. Agora sim, número 8, número 8 é um agravo de instrumento 1142. Figura como relatora eminente desembargadora Denise Bonfim. E agravante Correia e Correia Limitada. Agravante Pedro Correia da Silva. E agravada Maria Nazaré Correia Camerino. Não uma intervenção do Ministério Público, também sem preliminares. A conclusão de voto de Sua Excelência foi em prover o agravo, porque foi por mim acompanhado pelo desembargador Luiz Camolese. Agravo de instrumento provido, unânime. Estou concluindo. 9. Agravo de instrumento também é relatora a desembargadora Denise. Agravo de instrumento é o 1902-34, relatora eminente desembargadora Denise Bonfim. Agravante Francisca Pinto de Araújo. Agravado Samuel Alves de Oliveira e Sá. Conclusão de voto, não há intervenção do Ministério Público nem preliminares. Conclusão de voto, agravo desprovido, unânime. Acompanhado que foi por mim pelo desembargador Luiz Camolese. Encerramos a pauta. Encerrada a pauta de julgamento, eu faculto a palavra aos eminentes pares que desejarem se manifestar e ao doutor Procurador de Justiça. Desembargadora, pela ordem de antiguidade, a desembargadora Denise tem preferência. Não, o senhor é da Câmara, o senhor é dessa Câmara. Eu sei. O senhor é nato dessa Câmara, então, por favor. Obrigado. Desembargadora Eva, é um prazer aqui, quando Vossa Excelência está a presidir os atos, né, e julgando os processos, se bem que a nossa pauta, diria assim, virtual está diminuindo, mas isso já faz muita falta. Né? Isso... dessa forma que isso permite o debate, ainda que em rápidas falas, nós estamos sempre a debater. No julgamento sem presencial, não tem essa oportunidade, então isso abstrai um pouco, e às vezes a forma de você discutir o direito fica muito mecânica. Isso eu entendo que não é bom. Eu vou aprendendo um pouco mais sobre isso, né? E festejar também as eminentes desembargadoras pelo Dia da Mulher, que vai ser na segunda-feira, externo também a funcionária, em relação aos demais funcionários que ocupam o nosso Poder Judiciário, e que nós possamos ficar em paz e com saúde, e dizendo sempre, né, que Deus nos abençoe e que nos conduza sempre para o outro lado. É isso que eu tenho pedido a todos, e que conservemos assim nossos familiares também. Muito obrigado, eminente desembargadora. Desembargadora Denise. Desembargadora Eva, é uma honra, né, a felicidade de estar aqui com vocês, com a senhora, com o Camolese. Era a composição antiga, né? Isso. E aí também com o doutor Carlos Maia e com a Nassara, e dizer, é só felicidade de ver todos com saúde, nós todos com saúde, agradecer a Deus, e dizer que vou ter ainda os processos, né, para trazer, e vou pedir sempre uma pauta aí para colocar os meus processos, para ver se acaba, né, os processos que estão sob a minha relatoria da Câmara Civil, mas desejar muitas felicidades, muita saúde, muita paz, muito amor. Desembargadora Eva, hoje foi uma gratidão para mim. Hoje eu fazia a sessão da Câmara Criminal com a Jusceli, que fazia tempo que eu não a via, e ela está bem, graças a Deus, com saúde e tudo. Foi muito bom revê-la. E é isso, só tenho a agradecer, gratidão para você, desembargadora Eva, para esse desembargador Camolese, aí só gratidão aos senhores. Um beijo. E feliz Dia das Mulheres para todos nós. Obrigada. Doutor Carlos Maia, Vossa Excelência deseja se manifestar? Pois não, reapresentando, renovando meus cumprimentos. Eu quero desejar a todos vocês um excelente final de semana, desejar às mulheres que estão aqui agora nesta sessão um feliz Dia das Mulheres. Obrigado por existirem, muito obrigado pelo que tem feito pela humanidade. Obrigado mesmo, de coração. Quero pedir para que continuem se cuidando. Amo todos vocês.
estabelecemos aqui uma relação de amizade muito profunda e de muito respeito, e continuem se cuidando, porque a situação está muito difícil, muito difícil. Um tempinho só para uma pequena brincadeira. Os chineses inventaram o vírus, né? E nós brasileiros, querendo dizer que somos melhores do que eles, transformamos esse vírus 10 vezes pior com a cepa que foi criada aqui em Manaus, né? Foi criada, não, perdão, que surgiu em Manaus. Então a situação realmente está muito difícil, e tenho certeza que vocês, como eu, estamos nos cuidando, porque estamos praticamente reclusos dentro de casa. Para não dizer que eu só saio para dar minha pedalada diária até o aeroporto sozinho, porque senão vai me surgir um outro problema de saúde, que eu engordo muito fácil, e saio às vezes para ir ao supermercado, mas com todo medo e com todo cuidado. Beijo, amo todos vocês. Também te amo. Um abraço. Estimados colegas, desembargador Camolês, membro da Câmara, desembargadora Denise Bonfim, agradeço muito sua presença, desembargadora. Doutor Procurador de Justiça, doutora Nassara, que representa a primeira Câmara Civil, nela saúde todos os servidores do nosso tribunal. Pois bem, doutor Procurador, minha caríssima desembargadora Denise, a sua administração foi um marco no que diz respeito à consolidação da Coordenadoria da Mulher no Tribunal de Justiça. Embora instituída no ano de 2011, ela somente ganhou contornos na sua administração, embora não fosse a falta de empenho e arte daqueles que antecederam, mas é porque ainda essa questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela ainda não é plenamente compreendida. Pois bem, por todos, inclusive no próprio meio do judiciário. Vossa Excelência alavancou, construiu formas de tornar atuante a Coordenadoria das Mulheres, além dos programas sociais que Vossa Excelência empreendeu como Projeto Cidadão. O nome, eu digo que os nomes, eles estão sempre ficam gravados, e daí é uma sucessão, veio o desembargador Djalma, e depois o desembargador, agora a desembargadora Valdirene. Eu digo o seguinte, não que anteriormente não fosse conferida a devida atenção, mas é porque era algo muito novo sobre o qual, sobre o estranhamento, era algo que existia. Pois bem, sempre existirá. Por essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que remonta a 2011. Então, em seu nome, desembargadora Denise, eu saúdo todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, e nelas incluo nossos colegas, desembargadora Valdirene, desembargadora Regina, todas as servidoras, que já passo no nome da doutora Nassara, e também na pessoa da professora Yolanda Camolês, a quem devoto admiração e respeito. A todas as mulheres especiais da nossa vida. Muito obrigada. Uma boa maneira que nos manda flores, que cultiva e envia flores para nós todas as sessões. Desembargadora Denise, eu quero expressar gratidão ao desembargador Camolês por 2 anos de uma convivência muito estreita entre esta composição da Câmara, formada por nós 3, e fico muito agradecida por tudo. Deus os abençoe, guarde e proteja, com saúde, paz, também transmitindo ao Ministério Público, na pessoa do doutor Carlos Maia, que transmite à doutora Kátia os votos de permanência e continuidade nessa luta em benefício da saúde, como faço ao desembargador Camolês, que representa a coordenação da saúde no nosso Tribunal de Justiça. Saúde para todos nós, muita paz. Amém. Que Deus os abençoe, que eu sei que tem agora um compromisso urgente, né, no TRE. Forte abraço. Muito obrigada, desembargadoras. Obrigada, desembargadora Denise. Obrigada. Amo vocês. Amém. Amém. Obrigada. Beijo.